Eu espero que o filme faça com que as pessoas tenham esse olhar mais empático em relação às mães. Começa agora mais um Cine Vitor, Mar de Dentro chegando aí aos cinemas. Eu assisti na mostra, conversamos por e-mail na mostra, mas agora chegando aos cinemas. E aí eu fui ver de novo, fui rever o filme. E depois eu fiquei pensando vários outros aspectos da protagonista ali dentro daquela situação, de mostrar a maternidade também, né? Essa questão que a gente vê pouco no cinema brasileiro. E dessa maneira, aqui antes na outra entrevista eu estava ouvindo vocês conversando a questão do... Porque às vezes a gravidez acaba como um final feliz. Acabou a novela também, a gente vê muito isso, né? Novela, acabou da grávida. Final feliz de novela, a pessoa tem que se casar e tem que ficar grávida. É a felicidade. É a felicidade. Se você não casar e ficar grávida, você acabou a novela infeliz. Pois aqui não é assim, tá? Tem outra coisa, assim, eu acho muito interessante como você, Mônica, traz essas angústias da personagem, todo esse passeio de sentimentos que passa na cabeça dessa mulher, assim, naquele momento. Ela tem um namorado, um ficante, ela tem uma vida livre, ela trabalha demais, e aí de repente ela fica grávida. E aí tem até uma cena bem no começo, quando ela acha que ela conta pro cara, assim... E aí, mas eu ajudo, não sei o quê. Aí você fala, mas é o meu corpo, né? Então tem a questão do corpo também, da mulher. Não o corpo, não só a estética, né? O corpo é dela, ela que vai gerar, ela que vai estar ali. Claro. Como é que foi pra você entrar? Você não é mãe. Então como é que foi pra você entrar no mundo dessa personagem e trazer todas essas angústias, esses sentimentos, essas... Porque a gente acompanha sei lá, um ano e pouco da vida dela ali, alguns anos, enfim, meses. Então, como é que foi pra você mergulhar também nessa personagem? Pra mim, como você disse, eu não sou mãe, mas ainda bem que o nosso trabalho de ator tem essa mega vantagem de que é você poder brincar de ser tudo, né? Você não precisa necessariamente ter passado por uma experiência para fazer isso. Eu adoro falar que o Tony Ramos que fala isso. Ele fala assim, não... Imagina se eu tivesse ter vivido tudo que eu já fiz o diabo. Então E eu gosto muito dessa ideia de poder me colocar na pele de outras pessoas, contar outras histórias. Vivenciar, mesmo que momentaneamente, só me colocando em situação numa cena, vivenciar essas novas experiências. Criar, né, o brincar em cena, né, o player, que eles falam nos Estados Unidos. Isso me dá um prazer gigantesco, assim. Mas essa personagem, a Manuela, ela é especialmente cara para mim, porque, primeiro, é o meu primeiro trabalho como protagonista num registro mais dramático, que é uma coisa que eu acho que as pessoas podem ficar surpresas. Acho que as pessoas não esperavam muito isso de mim, porque desde quando eu comecei a trabalhar no audiovisual, eu sempre fui muito ligada à comédia, enfim... Mas essa questão do gestar mesmo, eu acho que não foi a parte mais difícil, mas foi a parte mais delicada do trabalho, né? De fazer a preparação com a Fernanda Rocha, que é uma preparadora excelente, de entender como é que é o peso dessa barriga, o que muda no teu corpo, como é que muda a tua postura, como é que é um peito gigante que de repente está jorrando um líquido. É uma dor nas costas, Então, toda essa parte do entendimento físico, na medida do possível, é óbvio, ela foi maravilhosa, a gente mergulhou muito nisso. Então, é uma personagem realmente muito especial para mim. Espero que as pessoas fiquem surpresas. Filho é para sempre, né? E eu vou estar aqui. Pra sempre. Eu acho também interessante, eu acho que sai também do clichê da grávida que às vezes a gente vê, que tem um... Claro que a dor nas costas, como você falou, mas tem sempre aquela cena... A gente vê uma grávida no filme, às vezes ela vai sentando assim, se jogando. A gente vê isso na vida. A grávida aceita igual a velha era pra ser nossa. Exatamente. Eu acho que no Mar de Dentro a gente vê essa... Não tô nem, né, falando mal, porque a gente sabe que sim, tem a grávida, né? Tem. Mas tem muito é muito natural. E aí tem, acho que a sua visão
uma coisa meio até documental, né? A gente sabe que você gosta aí de uma coisa documental, mas eu acho que é interessante esse registro da vida dessa mulher. Desde o começo, a gente tá com ela desde o começo, a gente tá nessa história desde o começo. Acontece algo que eu não vou contar, claro, mas acontece algo que a gente talvez espera outra coisa, vem outra coisa, e aí a vida dela muda de cabeça para baixo, são milhares de coisas acontecendo ao mesmo tempo, e tem uma criança junto ainda, né? E tem esse olhar documental no sentido de seguir a vida dessa mulher. Como é que foi para você criar isso, essa ideia? Também tem a questão que quando a gente conversou na mostra, tinha essa... de enxergar um certo tabu de falar de maternidade dessa maneira, de colocar a realidade ali, né? Tem cenas da Mônica comendo, assim, um momento de felicidade, a criança começa a chorar. E a gente sabe, a minha irmã teve 3 filhas, eu sei como, assim, acompanhar, óbvio, né? Aquela coisa, tipo... ontem até falando com uma prima minha, ela falou, não, a minha filha tá na avó, hoje eu vou dormir mais. Então tem isso, né? Tem tudo isso. Então, como é que foi para você ter esse olhar documental, trazer a Mônica para essa história também, dessa maneira tão verdadeira de acompanhar a vida dela? Essas cenas eram as cenas que a gente mais queria ter no filme, né? Essas cenas que são praticamente, parece que nada está acontecendo e estão acontecendo uma coisa super importante, assim. E eu tinha certeza que as mulheres que tiveram filho ou que ficaram próximas das pessoas que tiveram filho se identificariam muito com esses momentos, porque esses são os momentos que não são retratados, né? Essa hora que você para comer, finalmente, daí a criança chora, você tem que parar no meio da comida, mas não é só porque você vai comer, porque você vai ficar 1 minuto parada ali, tipo assim, olhando para o infinito, sabe? Então, isso foi muito importante. Claro que eu acho que a minha experiência com a maternidade foi o que me inspirou a fazer o filme, né? E o quanto eu percebi quando eu fiquei grávida, o quão pouco eu sabia sobre ser mãe e o quão pouco eu continuei sabendo assim o quão pouco eu estava preparada, quer dizer, a sociedade, a vida da gente, o jeito que a gente vive hoje em dia não prepara, não traz as questões da maternidade para a mulher pensar sobre isso antes dela engravidar. É só assim, tenha filho que você vai ser feliz. E as coisas não são assim para todo mundo, né? E mesmo sendo feliz, tem altos e baixos. Então, sim, esse momento foi muito importante. Esse foi um roteiro que demorou muito para conseguir captação, então foi um roteiro trabalhado, retrabalhado. Então, na hora da filmagem, o nosso trabalho foi de desconstrução do roteiro e poder entrar nas cenas de um jeito um pouco mais sensorial e um pouco mais documental mesmo. Então, o Glauco Firpo, que fotografou, ele deixava preparado para a gente poder mudar a câmera com facilidade, com rapidez, para a gente deixar espaço para a Mônica, né, a Manu, poder circular e poder viver ali naquele espaço, sim. Eu tinha muito essa vontade que o público mergulhasse junto com ela, pulsasse junto com ela e que fosse pego assim até o final do filme, sem saber exatamente o que estava se passando na cabeça, sem mastigar muito para o espectador o que ia acontecer. Eu acho que essa curiosidade que a gente fica da vida, do que vai acontecer, acho que ainda cresce mais no filme, né? A gente quer saber o que vai acontecer nessa vida e aí surgem outros personagens ali. Tem a Gilda Nomassi, maravilhosa, junto, acompanhando. Eu adoro a cena que a sogra dá a Bíblia. A cara das duas, assim, ela... que bonita, ilustrada, ela fala, enfim, e aí tem esse entrosamento com esse elenco também, a Magali Bife, enfim, tem uma galera muito talentosa ali, mas aí você também tem que construir esse universo de uma sogra, né, que tá ali querendo entrar naquela vida de uma maneira que ela não está sendo muito bem-vinda, porque ela também não respeita, talvez, de tradições que ela traz aí da vida, que era diferente. Hoje em dia, as coisas mudaram muito. E aí tem as parceiras ali, as babás, tem a Gilda. Como é que foi também esse entrosamento no set, você, com esse elenco? Porque eu imagino que tem algo de muito divertido de trabalhar com essas pessoas, mas aí a sua personagem, dessa vez, não entrega essa diversão, entrega um outro lado, né? Então, como é que foi o entrosamento com esse elenco também no set? Eu sei que todo mundo fala isso. Faz filme, faz novela, não sei o quê. Todo mundo fala, foi um presente. Nem todo mundo, viu? Nem todo mundo? Não, mas eu geralmente, quando eu entrevistava pessoas, ou então falando com as pessoas, imagina, esse elenco é maravilhoso, foi um presente, não sei o que, tal. Mas aqui foi de fato. Porque como o filme tem muito esses momentos de solidão,
e de redescoberta da Manuela, eu fiquei muito tempo sozinha no set. Sozinha, que eu digo, sem contracenar com outras pessoas. Ou eu sozinha, ou eu com o bebê. Então, quando chegavam os outros personagens, era uma espécie de alívio, assim. E não só para mim, porque é muito gostoso. O exercício de você estar sozinha em cena é maravilhoso, eu adoro, mas a troca é tão boa, né? Você jogar com o teu colega, você ter aquele olhar, você modificar o que você está fazendo a partir do que ele te entrega, tudo isso é muito maravilhoso. Então, eu ficava muito feliz quando chegava alguém no set, assim. E como você disse, é um elenco de pessoas incríveis. O Rafael Losso, que faz o pai do filho da Manuela, é um amigo de alguns anos, assim. A Magali, eu admiro pra caramba. A Gilda, enfim, Luiz Carlos, acho que a gente tem um elenco ali muito, muito primoroso. Não tem pai. Não sei se eu quero ter esse filho agora, sabe? Não tá na hora. E algum dia vai estar na hora. Agora, tem uma coisa também que eu acho interessante falar sobre esse filme, é que eu falo que a Daina é uma diretora que ela gosta de ator. Ela gosta de ator. Ela quer ver o que a gente tem ali para propor, assim. Ela não é aquela coisa hierárquica de, gente, faz isso, pronto, acabou. Não, ela quer ver o que a gente tem para oferecer. Que aí ela vai ver, isso serve, isso não serve. Mas ela trabalha com todo mundo junto. Então, acho que uma coisa que todos os atores, a gente teve essa sensação e a gente falava isso dela pelas costas. Agora estou falando pela frente. Sempre chega esse momento. Sempre chega. A gente teve um prazer de estar juntos no set, assim. Não só porque a convivência era legal, mas porque a Daina sempre deu essa liberdade. Foi muito legal. Esse elogio vai pro currículo, né? A gente coloca, corta só essa partezinha. Põe legenda também. Põe legenda nessa hora também para aparecer bem. E faz vários takes, assim, faz um Reels. Tem esse clima, né, no set daí de construir esse mundo pra gente realmente entrar, né? Porque eu jamais serei mãe, jamais vou engravidar, enfim, então, mas eu como espectador, eu preciso entrar nessa história, né? E a gente consegue entrar muito bem. Obviamente que eu acho que obviamente, vai afetar cada um de uma maneira. As mulheres, principalmente, na questão da maternidade. E a gente enxerga de uma outra maneira, de um outro lado. Como é que era para você construir esse clima que a Mônica fala? Ela precisava ter os momentos dela sozinha, para mergulhar naquilo, naquela atmosfera cheia de caos, mas ao mesmo tempo de paz, às vezes, quando ela percebia que podia ficar tudo bem, mas e ela querendo trabalhar, enfim. Como é que era construir esse set também, com elenco, com equipe, de não ser essa máquina, essa diretora máquina, né? De chegar, grava, ação, deu, tchau, foi, troca o elenco. Então tinha esse pensar também de deixar mais confortável, né, por conta até dos temas tratados e de passar isso pra gente? Bom, um set é um caos, né? É um caos, assim, eu não sei nem... Eu chegava em casa à noite, eu ficava pensando nas cenas do outro dia, ficava reescrevendo a cena, não parei de trabalhar no roteiro nem um pouco, nem eu, nem a Elaine Teixeira, que trabalhou comigo, às vezes chegava, ajusta isso aqui, porque aconteceu alguma coisa. Mas eu acho que sim, que a gente tem, para mim, assim, a filmagem, estar no set é um momento de alto privilégio e que eu não posso desperdiçar apenas reproduzindo algo que foi pensado na pré-produção, entendeu? Claro que a gente tem que ser responsável no sentido de que você cria uma estratégia, você escolhe a locação, o elenco, etc., mas ali tem que ter um espaço para o jogo também. Eu acho muito importante, assim, ainda mais com esse elenco que a gente tem, que é um elenco super experiente, alguns com muito mais experiência do que eu. Então, eu queria muito ouvir o que as pessoas tinham para me dizer, o que elas achavam, etc. Então, acho que tem que ter esse espaço para o jogo, sim. E claro que o fato de eu ter trabalhado com documentário me deixa um pouco mais à vontade, porque no documentário a gente tem um plano e daí você vê uma coisa acontecendo ali, você fala, nossa, mas aquilo ali é bom, vou para lá. E no documentário o diretor tem essa liberdade.
porque eu tenho a liberdade no documentário de ir, de caminhar para onde eu estou enxergando, tanto no sentido metafórico da história, quanto porque eu vou construindo no documentário, montando o documentário na minha cabeça enquanto eu estou filmando, um dia após o outro. E tanto no sentido metafórico, que é isso que eu falei, quanto no sentido físico mesmo. A gente vai para aquele outro lugar, de virar a câmera, etc. Então, eu acho que eu me permito isso também um pouco na ficção, assim, né? Às vezes mesmo nas séries de televisão, etc., de ficar muito atenta, assim, ao que os atores estão trazendo para incorporar isso no filme, porque isso é valioso, assim, é muito, muito valioso. Eu não sei o que é esse instinto materno. Olha, eu gostei bastante do filme, acho que gostei mais ainda agora assistindo de novo, com um outro olhar também. Eu entrei muito na história, eu gosto muito de como é construído tudo isso, da maneira como eu participo da vida, como espectador, acho que dessa mulher, de me sentir ali, de sentir algumas coisas que ela sente. A gente fica agoniado. Quando ela volta, ela tá agoniada, ela quer voltar a trabalhar, mas ao mesmo tempo o telefone toca e tem que levar no médico, tem que resolver. Ela começa a não dar tanta atenção pro filho. É muito real, assim, né? Do que eu acompanhei das mulheres da minha vida que tiveram filhos, eu pude acompanhar de fora, obviamente. Então, qual é para vocês agora a expectativa desse filme chegando? Como que vocês esperam ou como vocês querem que ele seja visto e recebido pelo público? Assim, não só pelas mulheres, obviamente, mas pelo público em geral mesmo. Eu acho que a gente nunca tem esse controle, né? De como a história vai chegar para as pessoas. Mas acho que quando a gente faz um trabalho, você imagina o que você quer. Você tem alguns objetivos. Se eles serão alcançados ou não, são outros 500. Mas quando eu assisto o filme, o que fica para mim é o quanto falta de empatia para com as mulheres que são mães. Não só as mulheres que passam por uma gestação, mas mulheres que são mães de maneira geral. A maternidade ela vem sendo construída nos últimos séculos assim como uma coisa extremamente solitária, né? Quem é responsável pela criança é a mãe. Se alguma coisa dá errado, a culpa é da mãe. O pai é ótimo porque ele é ótimo, ele ajuda, né? Então, a gente olhar, acho que a história da Manuela faz com que a gente repense um pouco esse nosso olhar para com a maternidade, assim. É muito difícil. Não tem só um lado muito bonito. Coisas inesperadas acontecem. É um filme feito por mulheres, né? Assim, nossa produtora, a diretora, a outra roteirista, enfim. Mas eu acho que é um filme para os homens. É lógico que as mulheres vão ver e vão se reconhecer em muita coisa, talvez se sintam mais livres para falar da maternidade de um jeito menos romantizado, mas eu acho importante os homens verem o filme, assim, porque a gente foi afastando os homens das crianças, do cuidar, do educar, né? Os pais são sempre... o pai é o legalzão que brinca, a mãe é a chata que dá bronca. Não, tem que ser tudo numa parceria. Eu espero que o filme faça com que as pessoas tenham esse olhar mais empático em relação às mães. Acho que é isso. Eu concordo com tudo que a Mônica disse. Ufa! Não, concordo com tudo. Eu queria, né, desde o início, assim, quando eu falo às vezes eu fico falando nas entrevistas, eu falo, gente, quando eu passo o microfone, eu falo, nossa, que autocentrada, né? Porque eu sou várias pessoas, né? Imagina eu, que é Vitor, é o Cine Vitor. Tá tudo certo, né? Eu sou várias pessoas, né? Sou eu, a produtora do filme, né? E eu queria dizer que uma coisa que eu acho, além de tudo isso que a Mônica falou, que eu acho super importante, trazer a maternidade para uma conversa, incentivar outros filmes sobre isso, e principalmente, porque eu ouvi, né, nós ouvimos, eu e Eliane Ferreira, assim, que é a produtora do filme, muitos não dá para fazer um filme sobre isso, etc. E a gente tinha certeza, como mãe, como mulher, que sim, tinha muito assunto para falar, né? E olha aqui quanta coisa a gente está falando sobre
sobre o filme e sobre coisas que o filme permite falar. Então, o que eu diria assim também, não só para o público, mas assim para quem faz cinema, para as mulheres que estão chegando aí para fazer cinema, que agora a gente tem grupos grandes de mulheres assim que sim acreditem nas histórias que tem para contar, que são histórias importantes assim, né? São histórias do universo feminino, às vezes histórias que ainda não foram contadas, tem muita coisa para ser contada com outro ponto de vista, né? Então é isso. Eu acho que a gente tem, eu espero que o Mar de Dentro chegue para muita gente como um diálogo, né? Um diálogo sobre a maternidade e que ele também chegue como um pequeno retrato, né, do que é esse início, né, da maternagem assim para as mulheres. Tanto para aquelas que são jovens e tal, quanto para quem quer ter filho, quem não quer ter filho, para os homens, enfim, né, que possa contribuir, né, desse jeito. E já está contribuindo, tenho certeza, assim, porque a Mônica falou a palavra que eu estava esquecendo de falar, que é o romantizar, o não romantizar, que eu acho que isso é uma questão muito, muito forte do filme. Não romantizar essa... Que pode sim, tem momentos muito bonitos, mas tem um momento que não está dando, né? Então, não quero mais isso, não quero aquilo, e quero voltar à minha vida, enfim, são vários sentimentos aí da personagem, eu acho que das outras também. Acho que ali tem uma representação, várias representações muito claras de pessoas... Muitas mulheres e da nossa vida, assim. Eu encontrei várias ali, né? E quando a Mônica fala também de mostrar que tem esses dois lados, eu lembro de amigas e às vezes... Tô terminando, Paula. É só pra dar tchau. Mas é que eu lembrei de amigas minhas que às vezes elas ficavam tensas de falar que tava achando ruim, tá grávida, que era triste, que não... Porque tem que ser lindo, tem que ser colorido, tem que ser a foto. E aí, acho que quando vem esses discursos, é muito importante, né? Precisa acabar, eu ficaria aqui mais 1h30, porque eu já apaguei todas as fotos do meu celular para acabar o vídeo, mas tudo bem. Obrigado. Bota na nuvem. Vou botar na nuvem, na próxima. Parabéns pelo filme, sucesso e que a gente se encontre aí mais vezes. Que a gente se encontre. Então, pessoal, por favor, assistam nosso Mar de Dentro a partir do dia 7 nos cinemas. Valeu, obrigado.